Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Esta missa será celebrada pelos nossos irmãos e irmãs falecidos: Vanilde dos Santos Silva, Raimundo Monteiro e família, João Fausto Pereira da Silva, Raimundo Benedito Cardoso, 8 anos de falecimento, Cleiton Fagner Silva Neres, Francisco Rodrigues da Silva, José Arnaldo e família, Anderson Luiz Barbosa dos Santos, 1 mês. E em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana, a Nossa Senhora Aparecida, pelo aniversário de Francisca Maria dos Santos, pela saúde e recuperação de Maria Pereira, pelo aniversário natalício de Daiane Câmara Neves, e família deseja saúde e bênçãos. Hoje estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. Deus é generoso e fiel em seu amor. Convida-nos a pertencer à sua vinha. Ele nos confia sua vinha, que é seu reino, e espera que dela cuidemos para que produza muitos e bons frutos. Diante de seu convite, não é possível ficar indiferente. Trazemos para esta celebração aqueles que se dedicam tão vigorosamente ao anúncio do Evangelho, palavra da salvação para a humanidade inteira. Fiquemos de pé e iniciemos a nossa santa celebração cantando. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão e minha irmã, no ato penitencial, é o momento de nós nos dirigirmos a Deus com um coração humilde, um coração contrito, para pedir perdão por todos aqueles pecados, principalmente aqueles que vivem se repetindo em nossas vidas. Vamos pedir perdão a Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, 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 piedade de nós.
Deus Pai Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graça, vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai, a glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Rejeitar o que Deus nos oferece como sua vinha é querer sobrepor-se ao que é divino. Cuidar de sua vinha é cuidar de nossa salvação. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha infértil e encostada. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha vinha e a situação da minha vinha. O que poderia eu ter feito, mas por minha vinha, e não o fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas que produziu ela uvas selvagens. Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca, e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. A vinha do Senhor é a casa
Tiraste do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vidimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmaste. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou, de qualquer modo, mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Fiquemos de pé
para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. A liturgia deste 27º domingo do tempo comum continua o tema que nós vimos domingo passado, o tema da vinha, porque nós estamos lendo nestes últimos domingos o quarto discurso do Evangelho de São Mateus, o chamado discurso eclesial. Então, quando nós escutamos a palavra vinha, logo nós já descobrimos o que ela significa. A vinha se trata da igreja, o novo povo de Deus. Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, ele fala
do amor que Deus tem para com o seu povo e também fala da infidelidade deste povo para com Deus. Aqui o profeta Isaías, ele vai usar uma linguagem metafórica para falar que o povo de Israel é a vinha que o Senhor tirou da escravidão do Egito, a trouxe e a plantou numa terra fértil, uma terra onde corre leite e mel. Mas esta vinha, o povo de Israel, em vez de produzir frutos saborosos, agradáveis, produziram frutos azedos. Ou seja, aqui o profeta está dizendo que o povo de Deus, ou seja, o povo de Israel, traiu a confiança do Senhor. E de fato, como aqui nós estamos vendo o capítulo 5 do profeta Isaías, que é o chamado texto antes do exílio, nós vamos ver que por causa desta infidelidade do povo ao Senhor, o povo então vai pagar um preço muito caro através do exílio na Babilônia. É culpa de Deus? Não. É culpa das escolhas erradas que o povo fez para a sua vida. O Evangelho também fala do tema da vinha. Jesus, ele está no templo de Jerusalém. E aqui Jesus, ele vai confrontar os líderes daquela época, os líderes religiosos, porque além de deter o poder religioso, eles também detinham o poder político e econômico de Jerusalém. E quem eram esses líderes? E aqui São Mateus apresenta os anciãos, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, pessoas que conheciam as sagradas escrituras, conheciam, mas não praticavam. Ou seja, eram pessoas que aparentemente eram religiosas, conhecedoras da lei, mas pessoas que não praticavam. E aqui Jesus então, ele vai confrontar esses líderes, e ele vai contar aqui a chamada segunda parábola do discurso eclesial. Porque a primeira parábola nós vimos domingo passado, hoje nós estamos vendo a segunda parábola, e no próximo domingo nós veremos a terceira parábola, que fala justamente sobre o tema da vinha. Por isso que o texto começa dizendo: e Jesus contou-lhes outra parábola, porque domingo passado ele havia contado a primeira. E aqui Jesus, ele repete aquilo que nós vimos na primeira leitura, dito pelo profeta Isaías. Ele vai contar uma parábola, uma historinha, dizendo que um dono, um agricultor, ele plantou uma vinha, cuidou dela, tratou bem e depois a entregou para os administradores. E os administradores, cuidando da vinha, então o dono mandou empregados para ajudá-los a cuidar desta vinha. Mas os administradores, eles fizeram o quê? Eles destruíram, mataram, perseguiram aqueles empregados. E o dono da vinha continuou mandando muitos e muitos outros empregados, mas os administradores mataram estes empregados enviados pelo dono da vinha. E até que o dono então pensou: vou mandar o meu filho, eles vão respeitar. Mas o que os administradores fizeram? Agarraram o filho, o mataram e o jogaram para fora da cidade. Quem é o dono da vinha aqui na historinha, na parábola contada por Jesus? É Deus. E a vinha é o povo de Israel, como nos mostrou o salmo responsorial de hoje. E quem são os empregados que Deus mandou
para ajudar os administradores, porque os administradores da vinha eram quem? Os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei. Mas eles não são os donos da vinha, são apenas administradores. Mas eles se comportaram como se fossem donos da vinha, ou seja, aqueles que possuíam o poder total. E o Senhor mandou empregados para ajudá-los. E quem são esses empregados? Os profetas. Os profetas vieram para ajudar o povo de Israel, ou seja, abrindo os olhos deste povo e dizendo: vocês estão cometendo infidelidades ao Senhor, vocês estão traindo a confiança de Deus. Mas o que aconteceu com os profetas? Todos eles foram perseguidos e foram assassinados. Tanto é verdade que, se você olhar o último profeta, João Batista, ele teve a cabeça arrancada, ele foi degolado, porque ele fez uma crítica. Quando ele vê Herodes, que estava traindo o seu irmão Filipe, tendo um caso com Herodíades, a esposa do seu irmão Filipe. Herodes estava tendo um caso com a cunhada, e João Batista vai denunciá-lo. E o que acontece? A mulher fica com raiva e pede a cabeça de João Batista num prato. Então nós vemos que o profeta, este empregado do dono da vinha, o empregado de Deus, ele continuou sendo maltratado, perseguido. E aí, por fim, veio quem? O dono da vinha, o próprio Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E o que os judeus fizeram? Aqui no caso, os mestres da lei, os anciãos, eles atacaram Jesus, o prenderam, o crucificaram fora da cidade. Então Jesus está aqui falando para eles o que vai acontecer com a sua pessoa. E claro que os mestres da lei, aqueles intelectuais, eles vão entender o que Jesus está falando. Por isso que vão ficar com muita raiva dele e vão prendê-lo, vão massacrá-lo. E aqui o Evangelho nos mostra mais uma vez quem é aquele que persegue os profetas e quem é aquele que matou o próprio Cristo: o poder econômico, o poder político e o poder religioso. Depois, Deus continuou mandando mais pessoas para a vinha. Depois da morte de Jesus, sim, os mártires. Se você olhar a vida de todos os mártires, eles também foram pessoas perseguidas. Até os dias de hoje, nós encontramos pessoas que são martirizadas por causa do nome de Jesus. E a gente não precisa ir ao passado, não. Basta a gente olhar o nosso presente. Quer um exemplo? Padre Júlio Lancelotti, que cuida do povo da rua lá em São Paulo. E São Paulo, a cidade, possui 19 milhões de habitantes. E o Padre Júlio trabalha já há muitos e muitos anos cuidando daquele povo de rua, os dependentes químicos, aqueles que não têm onde morar. E o Padre Júlio é aquele que procura ajudar estas pessoas. E o que ele está sofrendo nestes últimos dias aí? Muitas ameaças, perseguições, justamente por fazer o bem, justamente por cuidar da vinha, ou seja, cuidar do povo de Deus. Mas ele cuida de qual povo? O povo marginalizado, o povo sem voz e sem vez na sociedade. Então nós percebemos que esta perseguição a qual Jesus se refere no Evangelho de hoje, ainda, infelizmente, continua até os tempos de hoje.
trazendo esta realidade para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Lá dentro de casa, você pai, você mãe, Deus confiou a você a vinha chamada família, a igreja doméstica. Mas você pai, você mãe, também é perseguido por causa da incompreensão dos seus filhos. Quantos e quantos pais são colocados para fora da sua própria casa por causa dos vícios dos seus filhos. E aí os pais vão fazer a pergunta que o próprio Deus faz: onde foi que eu errei? Mas Deus não errou, pelo contrário, Deus procurou fazer o bem, mas foram as escolhas erradas daquele povo é que vão fazer com que eles sejam destruídos, vão sofrer. Assim também acontece dentro de casa. O erro não é seu pai, não é seu mãe, mas são as escolhas que os vossos filhos fizeram para as suas vidas. Por isso, continue cuidando desta vinha, mesmo que ela dê muito trabalho, porque hoje sustentar uma família, colocar o pão na mesa de cada dia, não está sendo fácil. Quantos pais, quantas mães se veem desesperados por causa desta situação, mas não percam a esperança, não percam a fé, acredite, porque os profetas, os mártires, Padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo e tantos outros acreditam na providência de Deus, acreditam na misericórdia de Deus e sabem que Deus não vai desampará-los. Olha o exemplo da segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo, que se encontra preso lá em Éfeso, porque Paulo preso, ele vai escrever 4 cartas, as chamadas cartas do cativeiro, carta a Filémon, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Efésios. Então o texto de hoje é a chamada carta do cativeiro. Paulo está preso, e Paulo preso em Éfeso está preocupado com a comunidade dos filipenses, uma comunidade que foi fundada lá na Grécia, durante a segunda viagem missionária de Paulo, onde o cristianismo entrou na Europa. E ali havia muita divisão, briga por causa de líderes. E Paulo vai escrever esta carta para mostrar para eles que o verdadeiro líder é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo vai dizer que é a comunidade de Filipos, ou seja, a vinha do Senhor que fora plantada ali, precisa produzir frutos. E aqui Paulo destaca 6 destes frutos. Ele vai falar da verdade, ele vai falar da justiça, ele vai falar da honradez, ele vai falar da amabilidade, ele vai falar da tolerância e ele vai falar da integridade. São estes os frutos que a comunidade de Filipos e também a nossa comunidade precisa produzir, porque nós também somos a vinha do Senhor, plantadas aqui, neste lugar, na região do centro-oeste brasileiro. Uma terra seca, sim, mas se nós molharmos esta terra com as nossas orações, através da nossa fé e da nossa esperança, com certeza ela também produzirá muitos e muitos frutos para o Senhor. Para isto, nós precisamos continuar acreditando na providência de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, vamos fazer as nossas preces, a oração da comunidade. Senhor Deus, em vossa compaixão, escutai nosso clamor, pois confiantes elevamos a vós nossos clamores, dizendo: Senhor, fazei-nos missionários de vosso reino, todos. Inspirai a ação missionária de vossa igreja e que ela seja vossa vinha fecunda, produzindo frutos do vosso reino, nós vos pedimos, Senhor. Iluminai os ministros e líderes de nossas comunidades, para que sejam fiéis à vossa vinha, e servidores humildes e compassivos, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, fazei-nos missionários de vosso reino. Olhai com bondade para os dedicados missionários e missionárias que labutam no anúncio do Evangelho e dai-lhes a força necessária, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, fazei-nos missionários de vosso reino. Despertai entre nós e na sociedade o respeito à vida e a consciência de seu valor irrevogável, nós vos pedimos. Senhor, fazei-nos missionários de vosso reino. Sustentai na fé e no testemunho evangélico os missionários e missionárias além fronteiras, para que sua presença produza frutos de acolhida ao reino de Deus, nós vos pedimos. Senhor, fazei-nos missionários de vosso reino. Tudo isso vos pedimos, Pai de bondade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Momento do ofertório, momento de nós partilharmos com Deus tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração. Cantemos. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comungarei. E assim tudo que é meu, sinto também que é de Deus. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz este dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Jesus nos quis chamar para seguir e ajudar, e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus põe nas minhas mãos para eu partir com meus irmãos. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz este dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Esforços, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz este dia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Dom José Aparecido, que é administrador desta arquidiocese, também Dom Marcone, bispo auxiliar, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, aqui chamada carinhosamente de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, com São José, seu castíssimo esposo, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, Santo Antônio Maria Zacaria, São Francisco de Assis, cujo dia celebramos hoje, os apóstolos, dentre eles Pedro e Paulo, e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhei-os, rezemos de maneira especial pelos nossos falecidos queridos, Vanilde dos Santos Silva, Raimundo Monteiro e família, João Fausto Pereira da Silva, Raimundo Benedito Cardoso, 8 anos, Cleiton Fagner Silva Neres, Francisco Rodrigues da Silva, José Arnaldo e família, Anderson Luiz Barbosa dos Santos, um mês de nascimento para Cristo, Padre Alberto, Irmã Maria José, Padre Catel e tantos outros, parentes, amigos, pessoas queridas, pessoas inesquecíveis, pessoas que se encontram junto de Deus, intercedendo por cada um de nós. No instante de silêncio, façamos memória de nossos entes queridos. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, juntos rezemos pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados, as convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tua mesa, Senhor, tem lugares sobrando, porque muitos irmãos não puderam chegar. É preciso mais gente que vá proclamando que só Tu és o pão que nos podem salvar. Quem está
Oremos, irmãos e irmãs. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos por Cristo nosso Senhor. Sentados, por gentileza. Avisos paroquiais. Próximo domingo é o domingo de devolução do dízimo. Se você não recebeu o seu envelope, procure o coordenador da sua quadra, a equipe do plantão do dízimo ou a secretaria do dízimo. Na próxima terça-feira, dia 6, haverá missa do trabalhador. Será às 19h30 na Capela São José Operário. Não deixe de participar. Traga sua carteira de trabalho, currículo ou processo de aposentadoria para receber as bênçãos por intercessão de São José Operário. Participem. E eu lembro a todos que no próximo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Padroeira de Brasília e Padroeira da nossa Arquidiocese. Este ano, por conta da pandemia, não haverá aquela tradicional missa lá na esplanada dos ministérios. Sendo assim, nós teremos 2 missas aqui na matriz de Santa Luzia, 7h30 da manhã e 7h30 da noite. Portanto, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, não haverá a tradicional missa lá na esplanada dos ministérios por conta da pandemia. Por isso, nós vamos fazer 2 missas aqui em nossa matriz de Santa Luzia, 7h30 da manhã e 7h30 da noite. Vamos participar. E agora vamos fazer a nossa consagração à Nossa Senhora, para que a nossa semana seja super abençoada. Cantemos. Eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa lei. Como filho e propriedade vossa lei. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Santa Luzia! Viva! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe, de São José, Padroeiro Universal da Família, Santa Luzia, nossa padroeira paroquial, e Santo Antônio Maria Zacaria, e São Francisco de Assis, cujo dia celebramos hoje, que desça e permaneça sobre cada um de vós, vossas famílias, vossas necessidades pessoais, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada e santa semana, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.